Olá, tudo bem? Na live de hoje a gente vai falar sobre ômega 3. Quais os principais usos e benefícios desta gordura essencial para o nosso organismo? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos esperar o pessoal entrando aí. Boa noite. Hoje temos live e na sequência da nossa live teremos sorteio. Sorteio das nossas cestas, né? Temos duas cestas de presente para vocês que participaram aí da nossa maratona de lives. Então, assim, ainda não encerrou essa maratona, hoje só sextou. A gente encerra na próxima quarta-feira, então ainda temos 2 lives aí para conta antes de encerrarmos a nossa maratona. Bom, hoje então vamos dar andamento porque hoje a gente tem muitos trabalhos aí a serem realizados. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ômega 3. Então, quem já usou o ômega 3, quem usa ômega 3, fica ligadinho aí em algumas dicas, em alguns usos que de repente vocês não conhecem. E quem já usa ou já usou, comenta aí para eu saber quem que já tem experiência aí com o ômega 3, ok? Ju, a gente ainda tem, viu? Mais duas lives na segunda e na quarta. E ano que vem, prometo que faremos uma live toda a semana, tá? Mais uma, porque 3 a Nutri não aguenta. Mas faremos. Ano que vem a gente vai manter este compromisso de estar aqui conversando com vocês, passando um pouquinho de conhecimento, ok? Bom, então vamos lá. O que é ômega 3, né? Porque existe uma confusão, né? Porque o ômega 3, se você for procurar as fontes de ômega 3, a gente vê que tem fontes vegetais e temos fontes animais, né? Como, por exemplo, os peixes de águas frias. Então, é o mesmo ômega 3? São os mesmos benefícios? É o mesmo componente que está presente? Então, o ômega 3, ele é uma gordura poliinsaturada. Então, quanto mais insaturada a gordura, mais propriedades essa gordura tem benéficas e mais anti-inflamatória vai ser esta gordura. Então, ela vai ter um benefício anti-inflamatório para o nosso corpo, tá? E o ômega 3, então, ele é uma gordura poliinsaturada. Os benefícios do ômega 3, eles são muito reconhecidos aí, principalmente quando a gente fala de saúde cardiovascular, né? Então, quando a gente fala ômega 3 para melhorar o lipidograma, para melhorar o colesterol, então ele tem um uso muito específico para isso, né? Os cardiologistas costumam, alguns, né, utilizar o ômega 3 em condutas para associar as estatinas ou num primeiro momento apenas o uso deles para ao invés, né, de estar utilizando as estatinas. E o ômega 3 também ele é muito utilizado para a nossa parte mental, cerebral. 70% do nosso cérebro é gordura. Então, o ômega, né, uma das frações do ômega, que é o DHA, tem uma afinidade e um benefício muito interessante e importante para a nossa saúde cerebral. O ômega 3 ele é composto por 3 tipos de ácidos graxos, que é o ALA, o DHA e o EPA. O ALA normalmente ele tá aí mais nas fontes vegetais, então a linhaça, por exemplo, e o EPA, o DHA nos peixes, né? Peixes de águas frias, tá, gente? Então tem que ser peixes de mares profundos, tá? Então, peixes de água salgada, tá? Que tem uma maior concentração e que a gente pode sim estar utilizando como uma fonte mesmo de ômega 3, tá? Então, o ômega 3, ele é uma gordura que a gente considera uma gordura essencial, tá? Para o nosso corpo. E o nosso corpo, ele não produz esse tipo de gordura. Então, a gente precisa consumir de fontes externas. O nosso corpo, ele não produz ômega 3. Então, a gente precisa ingerir isso via alimentos ou via suplementos. Então, o uso do ômega 3 ele seria essencial na nossa vida. Só que via alimentação
dificilmente a gente tem o hábito de consumir peixes diariamente, né? Ou e principalmente peixes de mar. Então não faz muito parte da nossa rotina ou do nosso dia a dia consumir peixes. E quando faz, às vezes não necessariamente são peixes de águas profundas. A gente consome ali peixes de água doce, que são os mais comuns a serem consumidos, né? E o ômega 3, ele faz parte das nossas membranas celulares. Então, quando a gente ingere ômega 3, seja via suplementação, via alimentação, de maneira constante, a gente tem uma melhor maleabilidade das células. As células melhoram as suas funções. Quando a gente tem uma rigidez celular, né, que é uma deficiência de ômega 3 no nosso corpo, as células ficam rígidas, ficam duras. Então, a tendência a gente ter, por exemplo, trombos é muito maior. Por isso que a saúde cardiovascular é tão importante, né? O ômega para a saúde cardiovascular. A gente promove e evita, né, na verdade, essa formação de trombos no nosso sangue. Então, esse é um dos benefícios, né, do uso do ômega 3. Aqui eu vou dar ênfase principalmente ao ômega via óleo de peixe, que é o ômega que a gente tem maior propriedades, né, benéficas, porque é onde a gente consegue ter uma maior concentração. E o óleo de peixe, ele vai conter o EPA e o DHA. Então, como eu falei, o EPA, ele está principalmente presente, né? Ele atua, na verdade, principalmente nessa parte de saúde cardiovascular, tá? Ele está muito relacionado com a nossa questão de circulação, porque o ômega 3, ele é um anticoagulante, né? Ele afina o nosso sangue, está muito relacionado ao nosso sistema imunológico também, tá? E a fração do DHA, ela tá muito relacionada com a nossa saúde cerebral, então ela melhora a hidratação dos nossos olhos, né, das células celulares, então elas ficam mais hidratadas, vamos dizer assim, mais maleáveis, e para nossa saúde cerebral, tá? Então o ômega é bom para o coração? É maravilhoso para nossa saúde cardiovascular, tá? O EPA, ele ajuda, né, a fração do EPA, ela ajuda a diminuir a agregação das plaquetas, ou seja, diminuindo a formação de trombos no sangue, né? E aí também já abro um parênteses aqui, porque a gente tem que tomar muito cuidado em usar, né, gente, suplementos sem orientação. Então, por exemplo, se ele diminui a agregação plaquetária, eu posso ter um risco de o quê? Hemorragia. Então, por exemplo, eu estou usando um ômega 3, ninguém sabe que eu estou usando ômega 3, e eu uso um ômega 3 às vezes numa dose elevada, por conta própria, porque eu li em algum livro ou ouvi alguém dizer, e você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, e ninguém sabe que você está usando, seu médico não sabe, porque você fala, é um suplemento, ninguém precisa saber. Você pode ter um risco de ter uma hemorragia durante a cirurgia, ou seu processo de cicatrização demorar um pouco mais para acontecer, justamente por isso, porque ele é um antiagregante plaquetário, então ele tende a diminuir, a afinar ali mais o seu sangue. Então, de repente, quando você vai fazer uma cirurgia, não seria interessante você estar fazendo uso no momento ali, muito próximo aos dias em que você vai se operar, né? Mesma coisa, por exemplo, gestante, né? Gestante tá usando, perto do parto ali, você suspende o uso, passou o parto, você volta a utilizar, pra gente evitar esse risco de você vir a ter uma hemorragia. Então, os suplementos, gente, não são medicamentos, mas as pessoas precisam saber que você está utilizando suplementos, que a gente, às vezes, são omitidos, né, de um médico, ou quando você vai fazer uma cirurgia, você esquece, que você fala, é um suplemento, é uma vitamina, né, e às vezes realmente não tem nenhum problema, mas no caso do ômega, por ser um antiagregante plaquetário, ele pode te aumentar esse risco aí de hemorragia, tá? Então, fica a dica, se você usa ômega, vai operar aí, eu conheço ok, você avisa. Só cortar uns dias antes aí da cirurgia, ok? Renan, eu vou responder isso mais tarde, tá bom? Então, o EPA, ele tá relacionado com essa saúde cardiovascular. Então, por ser um antiagregante, ele evita, né, ele previne, na verdade, infartos, AVCs, tá? E o EPA também, ele ajuda a diminuir os nossos triglicéridos no sangue e ele ajuda no aumento do HDL, né? Então, assim, HDL é algo que é bem complicado às vezes a gente aumentar.
Por mais que você consuma gorduras boas, às vezes até o próprio ômega, uma das melhores formas da gente aumentar HDL é via atividade física, mas de preferência uma atividade física aeróbica, exercícios cardiovasculares. Mas o ômega ele é bem eficiente também para aumento ou para uma estabilização de um HDL, tá? Diminuição de LDL, que é o colesterol, HDL, né, gente? Colesterol bom. LDL, colesterol ruim. E colesterol total, de forma geral, também ele promove essa redução de colesterol total, né? Então, pensando em saúde cardiovascular, é mais interessante que eu compre ou que eu tome um ômega 3 que tenha uma concentração maior de EPA. Primeira dica, né? Então, se o seu problema é ter um lipidograma alterado, então o meu colesterol tende a ser mais alto, o meu colesterol ruim é mais elevado, eu tenho um risco cardiovascular aí familiar, então você quer melhorar a sua saúde cardiovascular, então quando você for comprar um ômega 3, você vai olhar no rótulo as concentrações. Este ômega tem mais EPA ou este ômega tem mais DHA? E em sua grande maioria, a maior parte dos ômegas do mercado tem mais EPA, porque o DHA é uma fração que tem menor quantidade nos peixes e é a fração mais cara do ômega 3, então por isso é mais caro. Então o ômega que tem mais DHA é um ômega 3 mais caro. Um ômega que tem mais EPA, normalmente é aquele preço médio ali do mercado, ok? Então, se eu quero melhorar, otimizar minha saúde cardiovascular, eu vou investir em ômegas com mais EPA, ok? O ômega também, o ômega 3, já existem vários estudos que mostram que ele ajuda muito no combate e na prevenção de depressão, né? Porque ele melhora a fluidez das membranas que revestem os nossos neurônios. E então ele ajuda a aumentar a produção de vários neurotransmissores, né? Como, por exemplo, a serotonina, noradrenalina, dopamina. Então vai melhorar nosso bem-estar, vai melhorar o nosso humor. Então o ômega ele é interessantíssimo também. Você vai estar utilizando, eu falo assim, o alvo é uma coisa. Todo suplemento que você utiliza, às vezes você está utilizando para um fim específico, mas ele vai te agregar outros benefícios sempre, né? Nada é individual. Às vezes ele tem um benefício principal, mas ele vai ter outros benefícios agregados que com o uso crônico, com o uso constante, vai acabar sendo associado, né, a algumas outras melhorias no seu dia a dia, no seu bem-estar, enfim, tá? O ômega também, ele é utilizado para tratamento da obesidade. Porque a obesidade, a gente sabe que ela gera processos inflamatórios, né? A gordura, o excesso de gordura corporal aumenta a inflamação, a gordura é uma inflamação. E o ômega 3, ele é anti-inflamatório. Então, ele vai, sim, tá melhorando essa questão inflamatória da obesidade. Então, está acima do peso, o ômega 3 ele é um suplemento interessante para ser utilizado. Não que ele vá te emagrecer, esse não é o apelo. O apelo é controlar os processos inflamatórios, porque a gente sabe que quando a gente tem inflamação, a gente vai ter várias sinalizações no corpo que vão prejudicar outros processos metabólicos aí no nosso organismo, ok? E falando da parte do ômega, vou falar da fração do ômega que eu acho a mais interessante, né? Não que o EPA não seja, mas que realmente hoje em dia os estudos trazem muito aí falando que é da fração do DHA. Hoje, há um tempo atrás, né, a gente não se falava tanto em DHA, você falava muito só um ômega 3 para colesterol. Ômega 3 era sinônimo de redução, né, de tratamento de colesterol, redução de colesterol, hipercolesterolemia. E hoje a gente já tem extremamente catalogado o uso do DHA, né? O DHA, que é a outra fração do ômega 3, ela aumenta um composto que a gente chama de BDNF. Quem já me acompanha aí em rede social há algum tempo já me viu falar algumas vezes, várias vezes por sinal nos stories, sobre o BDNF. E o que é BDNF, Cristiane?
ele é uma neurotrofina presente no nosso cérebro, que é chamado de fator neurotrófico derivado do cérebro. O que BDNF faz? Melhora a nossa neuroplasticidade. Então a gente quer o quê? A gente quer um cérebro ágil, a gente quer um cérebro conectado, né? Que tem uma conectividade entre os neurônios. A gente quer um cérebro que tem uma viabilidade entre as células, né? Que tem essas conexões nervosas todas operantes, funcionantes, né? E um pleno funcionamento do nosso cérebro. E o BDNF promove essa orquestra toda. É ele que orquestra todas essas funções cerebrais. E o ômega 3, ele ajuda, perdão, o DHA, tá? Ele ajuda a aumentar BDNF. Então, um uso sensacional. Shane, mas daí se eu quero especificamente para melhorar a minha parte cognitiva, eu quero prevenção aí de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, o Parkinson. O que eu uso? Eu uso ômega 3 ou eu uso DHA? O que é melhor? Aí que entra uma questão. O DHA isolado, ele tem um custo alto, mais caro. Então, o que às vezes eu recomendo? Ciclar a suplementação. Então, por exemplo, você usa o ômega 3 por 3 meses, por exemplo, ele vai ter fração de EPA e DHA. 2 meses, aí você compra um frasco, que normalmente esses suplementos, né, gente, eles vêm para 60 dias, às vezes para 90 dias. Então, você faz um uso de um ômega normal, aí você intercala com o uso de um DHA. Você faz um uso de um ômega normal, você faz um uso de DHA. Agora, se sim, você tem uma predisposição genética a ter Alzheimer, você tem uma predisposição genética a doenças neurodegenerativas, você já está acometido aí de falhas de memória, você já percebe que a sua função cognitiva não tá tão interessante. E nos dias de hoje, quando as pessoas novas, isso eu vejo no consultório, né? Pessoas de 30 e poucos anos já com memória ruim, né? Então, assim, já um sinal dos efeitos do estresse no nosso corpo, né? Então, um uso, de repente, mais crônico de um DHA beneficiaria, associado, obviamente, né, gente? Temos outras coisas que ajudam também, mas o DHA ajudaria muito também nessa questão de neuroplasticidade, melhorar a nossa função cerebral, otimizar a nossa função cerebral. O DHA também, ele é uma das partes anti-inflamatórias, na verdade, do ômega 3 se dá ao DHA, porque o DHA especificamente, ele inibe COX-2. COX-2 ela estimula a nossa cascata inflamatória. Então, o DHA, quando eu tiver, por exemplo, uma artrite, né? Artrite é uma doença inflamatória, onde a COX-2 está muito ativa. Normalmente, os anti-inflamatórios, eles não esteroides, né? Eles atuam, na verdade, na COX-2. Tá? Inibindo o COX-2. Então, o DHA, essa fração do ômega, ela agiria inibindo aí a COX-2. Então, também, se eu tenho uma artrite, de repente, o uso de um ômega com mais DHA ou apenas o uso do DHA isolado. A gente tem o DHA líquido hoje em dia, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que a gente tem só uma marca, se não me falha a memória, mas é ruim. Achei, vocês imaginam um trem ruim. Uma vez eu ganhei um e deixei na minha cozinha e usei, nem comentarei. E eu sentindo um cheiro na minha cozinha, um cheiro. Eu falei, meu Deus, que cheiro nessa cozinha. E mexia aqui, mexia ali, mexia lá, até eu descobri que era o danado do ômega líquido. Gente, era um cheiro de peixe naquela cozinha que nada dava jeito de desaparecer. Precisei jogar fora o DHA para poder sumir o cheiro da cozinha. Então, assim, gente,
Ômega é mais seguro em cápsula, tá? A gente tem ele líquido também. Para quem não tem problema com gosto, a absorção ela é até melhor, tá? Você vai consumir ali, não tem cápsula, você já toma ali, mas, né, para quem tem problema, vai na cápsula. Porque às vezes você quando for comprar o DHA, por exemplo, vocês vão ver que vai ter uma opção líquida e você vai ter opção em cápsula. Às vezes o custo-benefício de um ou outro, às vezes o líquido fique mais vantajoso, apesar dele ter sabor, é meio complicado, meio tenso, bem tenso na verdade. Outro uso do ômega 3 que não é muito falado é em relação, não sei se vocês já ouviram falar, sobre diminuir encurtamento de telômeros. Vocês sabem o que são telômeros? Telômeros são as pontinhas do nosso DNA. Os telômeros protegem o nosso DNA. E conforme a gente vai envelhecendo, os telômeros eles vão perdendo a função, eles vão encurtando. Então, quando o telômero ele zera ali no nosso DNA, aquela fração de DNA, aquela célula, ela perde a sua função. Então, aquela célula, ela envelheceu, ela está em senescência celular. Então, o ômega 3, quando a gente reduz a velocidade do encurtamento dos telômeros, a gente está falando de envelhecimento, a gente está falando de longevidade. Aumentar a nossa longevidade, retardar o nosso envelhecimento. Então, o ômega tem essa finalidade também, tá? Não que seja a coisa mais indicada para reduzir encurtamento de telômeros, mas nós já temos estudos mostrando aí que o ômega, sim, ele reduz este encurtamento de telômeros. E pro ano que vem vamos fazer uma maratona de live sobre longevidade. Eu queria ter feito dessa vez, mas é um assunto muito extenso. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, mas a gente teria que fazer uma maratona de lives de longevidade para que a gente consiga destrinchar todos os componentes relacionados à longevidade. Não sei se vocês gostariam deste assunto, mas é um plano para o ano que vem. O ômega 3 também, ele participa, como eu falei, né, das membranas celulares, e ele participa da membrana das mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, elas são as nossas usinas de energia, as formadoras de energia, é lá onde a gente tem uma oxidação de gordura pelo nosso corpo, e o ômega, ele participa ele melhora, né, a maleabilidade dessas mitocôndrias e aumenta a biogênese mitocondrial, ou seja, aumenta a formação de mais mitocôndrias. E isso também está relacionado ao processo ao aumento da longevidade. Quando eu tenho mais mitocôndrias, eu tenho menos estresse oxidativo, eu tenho menos radicais livres. Então, estimular biogênese mitocondrial, estimular a formação de novas mitocôndrias também ajuda nesse processo de longevidade. Então, é um outro uso do ômega 3 que não o uso anti-inflamatório, né? Ou não o uso para saúde cardiovascular. Então, é bom a gente saber que às vezes um suplemento que você está utilizando, ele vai muito além daquele apelo que é o mais comum para ele ser vendido, que é o que vende, né? Saúde cardiovascular, aí a gente sabe que vende muito, né? A gente tem realmente hipercolesterolemia hoje em dia, então é mato, né, gente? Quem não tem um colesterolzinho ali, às vezes quase no limite, ou já passou um pouquinho do limite, né? Ou já tá muito alto, pode ser genético, pode ser alimentar, né? Enfim. E o ômega 3, né, como eu falei, é anti-inflamatório, então além dele inibir COX-2, ele equilibra, as interleucinas 6. Interleucina 6 também é um fator anti-inflamatório, mas a interleucina 6 ela é danada. Ela precisa estar equilibrada. Se ela estiver em maior quantidade, ela é inflamatória, tá? Então ela precisa estar em equilíbrio para ser anti-inflamatória. E o ômega 3 também ele aumenta uma via genética que a gente chama, que é a via do NRF2, que é uma via que ativa os antioxidantes, ativa a produção de antioxidantes no nosso corpo. Então, NRF2 hoje em dia também é extremamente estudada, essa via genética, quando a gente fala em longevidade.
Então, que é um assunto que ano que vem falaremos muito. Vamos fazer a maratona de lives da longevidade, que é um tema maravilhoso, porque quem não quer, né, gente? Forever young. Quem não quer aumentar, né, a longevidade, e a longevidade das células, né, e não só do rosto. A gente preocupa tanto com a parte estética, né, e às vezes a gente esquece da saúde das nossas células. Proteger os telômeros, né, do envelhecimento, proteger o nosso corpo do envelhecimento, nossa parte interna. E a gente às vezes foca, gasta tanto com a parte externa e esquece que não adianta cuidar do externo se internamente os telômeros estão sendo massacrados por conta de uma alimentação extremamente errada, por conta de um estresse crônico, né? Então, realmente tem que cuidar dessa questão antioxidante. Então, assim, é um tema lindo, extensíssimo, né? Que a gente pode falar. Fontes de ômega 3. Então, as fontes de ômega 3, as principais são os peixes de água fria. Então, salmão, arenque, cavala, truta, sardinha. E aqui fica um parênteses que peixes grandes, por exemplo, o salmão, né? O salmão, ele é um peixe que come outros peixes. Então, quanto maior o peixe, ele vai comer outros peixes, então ele tende a ser um peixe que tem mais contaminação. A gente sabe que a água do mar, ela é contaminada, ela traz metais pesados. Então, peixes grandes tendem a serem mais contaminados. Peixes pequenos, como por exemplo a sardinha, ela tende a ter uma contaminação muito menor. Então, a sardinha, pensando em ômega 3, ela seria uma excelente opção de consumo. De preferência, o peixe, né, in natura mesmo. Mas, quando for consumir o peixe enlatado, sempre em óleo, né? Porque o óleo, isso serve para atum, para sardinha, tá? Qualquer peixe que venha em lata, sempre em óleo, gente. Esquece esse negócio de light, tá? Por quê? Em água. Tem que ser em gordura, porque os metais pesados, eles têm afinidade por gorduras, tá? Qualquer toxina tem afinidade por gordura, tanto é que a nossa gordura corporal, ela é cheia de coisa ruim. Por isso que quando você começa, às vezes, a perder muito peso, você começa, às vezes, a ter alguns sintomas que você não tinha antes, tá? Porque você tá eliminando uma grande quantidade de toxina, seu fígado tá trabalhando pra caramba pra destoxificar, pra eliminar esse tanto de toxina. Então, as gorduras têm afinidade, as toxinas, os metais pesados têm afinidades por gorduras. Então, você vai sempre consumir peixes enlatados em óleo. Por quê? Ao invés do metal pesado estar retido no peixe, ele vai estar mais com afinidade naquela gordura que está ali no peixe. Tira aquela gordura, dá uma secadinha ali num papel toalha, tá tudo certo, a contaminação ela diminui tanto a contaminação dos metais pesados que vieram com o peixe, quanto alguma contaminação ali de um metal da própria lata, da própria embalagem, tá? E a gente tem o ômega 3 vegetal, né? Que é a linhaça, a chia, as castanhas, tá? Só que esse ômega 3, ele é rico em ALA, tá? Que é outra fração do ômega. Também tem benefícios muito nessa parte cardiovascular, tá? Já não tem tanto esse benefício cerebral, esses outros benefícios que eu falei, mas também tem sua fração anti-inflamatória, também são anti-inflamatórios, tá? Mas aqui, como eu falei, eu ia dar ênfase hoje na questão do óleo de peixe, ok? E a gente precisa tomar muito cuidado também, existe um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Ômega 6 está presente nos óleos vegetais que se consome por aí, tá? Então, azeite, os óleos vegetais, canola, girassol, soja, enfim, que não seriam tão interessantes, mas vamos entrar nesse mérito hoje. Ômega 6, tá? Essas outras gorduras são ricas em ômega 6. Então, a gente acaba tendo um consumo elevado de ômega 6. Ômega 6 em muita quantidade, ele se torna pró-inflamatório. E o ômega 3 é anti-inflamatório. Então, a gente precisa ter este equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. A proporção ideal entre 6 ômega 3 seria de 5 para 1. 5 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3.
Porém, contudo, na realidade, já estudos mostram que nós temos um consumo de 20:1 e de 30:1. Ou seja, a gente consome muito ômega 6 e muito pouco ômega 3. Então, a gente tem uma tendência a ter uma dieta mais pró-inflamatória. Então, por isso que a suplementação ou o uso, né, o consumo maior aí entrariam, né, no dia a dia as castanhas, essas sementes e o próprio óleo de peixe ou o peixe, né, in natura mesmo na nossa rotina. Não vamos nos iludir que vamos conseguir, né, bater metas aí, até porque muitos peixes que a gente tem acesso, né, como por exemplo o salmão, ele é o salmão de cativeiro, né? Não é aquele salmão do Alasca, que é caríssimo quando chega aqui, né? Então, acaba que mesmo que a gente consuma, o consumo de ômega 3, ele vai acabar sendo pequeno, tá? E como que eu escolho um ômega 3, né? Como que eu vou escolher um bom ômega 3? Primeiro, gente, é a questão da gente avaliar custo. Se a maior parte dos ômegas no mercado, ele tá numa faixa ali de 80 a 100 reais, né? Um pouquinho mais ali, mas fica nessa faixa aí. Um bom ômega tem mais caro, que entra nessa questão de concentração, né? Mas vamos pegar aqui um ômega bom no mercado, de 80 a 100, 120, por aí nessa faixa. E aí você vai lá na farmácia e tem um ômega de 40 reais com 120 cápsulas. Tem alguma coisa errada com esse ômega 3, vocês não concordam? Se a grande maioria tem essa faixa de preço, por que aquele ômega lá que vai ter o dobro de cápsulas na farmácia, ele vai ter um custo muito inferior, né? Então aí entra nessa questão de qualidade. Você olha qual a composição. Você tem às vezes metade da quantidade de EPA ou menos da metade. O veículo que se utiliza, eles fazem misturas, às vezes até com óleo de soja, gente. Então, não dá, né? Então, sempre peça orientação de um profissional da saúde, qual ômega mais interessante, para saber qual que é a dose indicada para você, porque a dose do ômega 3 também, algumas sociedades internacionais, né, elas recomendam que você poderia utilizar até 4 gramas de ômega por dia. Mas alguns outros já refutam essa recomendação, porque 4 gramas é uma quantidade muito alta, então você poderia já ter aí sim uma tendência a ter uma hemorragia muito maior, né? Então, assim, não seria tão saudável que a gente utilizasse essas quantidades muito altas. Mais ou menos 1 grama ao dia seria a recomendação, tá? Então, mas depende qual que é o uso que você precisa. Às vezes a gente tem que aumentar essa dose, ou às vezes você pode tomar até menos dessa quantidade, tá? Para escolher o ômega, então a gente tem que garantir boas concentrações de EPA ou DHA. Então, eu quero mais EPA para saúde cardiovascular, ou eu quero mais DHA pensando nessa minha parte neuronal, né? Nessa minha parte cognitiva, tá? Então, vou levar em consideração isso. Em média, um ômega que tenha entre 1.000 e 1.200 miligramas e que tenha uma porção de no máximo 2 cápsulas, gente. Aquele ômega que tem 4 cápsulas, ele tá diluído aonde aí, né? Então, já não é interessante, tá? A maioria dos ômegas bons do mercado tem 2 cápsulas. A gente tem inclusive, no mercado que ele é bem concentrado e tem uma cápsula bem pequena, e ele é uma cápsula só e pequenininho ainda por cima, que ele é bem concentrado, tá? Quando eu vou escolher um ômega, o que eu deveria, além de olhar quantidade de EPA e DHA, o que eu deveria avaliar? Se esse ômega, ele contém um selo que se chama IFOS, IFOS. Este selo, ele é conferido, ele é uma certificação dada por uma empresa canadense que chama NutraSource, tá? O IFOS, ele chama International Fish Oil Standards, que é essa sigla. Então, ele é uma certificação que garante um grau de pureza, uma isenção de metais pesados para aquela marca que está vendendo um ômega 3. Eles têm um site, então você pode entrar lá para conferir se aquela marca que colocou o selinho lá,
no rótulo se realmente é uma marca que tem certificação mesmo, porque assim, não adianta você tomar um suplemento, né, gente, por 10 anos, por 5 anos, ou todo santo dia, se você vai estar se contaminando. Aí que entra essa questão do custo também. Aquele ômega baratinho ali, de repente, ele é um ômega... De repente não, né? Ele é um ômega que não tem certificação e muito provavelmente você está mais se contaminando do que se beneficiando. Então, a gente precisa levar em consideração esses detalhes quando você vai utilizar esse tipo de suplementação também especificamente, tá? Então, esse laudo do IFOS aí, ele ajuda muito a gente ter certeza que aquele ômega ali que eu estou consumindo é livre de metais pesados e ele tem realmente um grau de pureza interessante, ok? A questão da quantidade, né, como eu já falei. E assim, ter sempre em mente, gente, que suplementação por conta própria nunca é interessante ser feita, né? A gente deve sempre fazer uma suplementação orientada por um profissional, tá? Para que a gente saiba quantidade, dose, qual que é o uso interessante, qual que é a sua demanda, para que você tá tomando? Ah, porque é bom. Porque é bom, né? Porque é bom também. Mas a gente pode individualizar um pouquinho mais esse uso aí para você. E às vezes, dependendo da sua demanda, você pode usar muito menos. Ou seja, você vai ter um investimento menor, menor assim, você vai comprar algo que vai te durar muito mais do que duraria por você estar fazendo um uso sem orientação, tá? Então, o ômega, um super power antioxidante aí, melhora a nossa saúde cardiovascular e de extrema importância para a nossa saúde cerebral, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí das dicas passadas hoje, falando sobre o ômega 3 nessa nossa live de hoje, tá? Então, encerramos essa live de hoje com os benefícios do ômega 3, ok? Gente, eu vou fechar esta live para poder salvá-la. Se eu não conseguir salvar, eu tenho que postar no IGTV. Então, vou demorar uns minutinhos para retornar. E retorno pra gente fazer o sorteio aqui ao vivo, ok? Muito obrigada aí pela audiência de vocês em mais uma live. Quase encerrando a nossa maratona. Semana que vem temos mais 2 para encerrar 2020. Ano que vem a gente vai ter a nossa maratona semanal aí, tá? Toda segunda-feira, já tô jogando aqui, né? Toda segunda-feira a gente vai ter uma live com um tema especial para vocês, ok? Beijo para vocês, obrigada, boa noite.